Olá, meu nome é Josiane Teixeira, sou repórter do Caderno de Cidades, do Diário da Região, e esse é mais um Diário Talks, o podcast do Diário da Região. A convidada de hoje é Mariana Mello, educadora infantil especializada em educação sexual, educação emocional e prevenção ao abuso sexual. Também é assistente social e pós-graduanda em neurociência. Nesse bate-papo, a gente vai falar sobre a importância da educação sexual e como identificar os sinais de alerta no comportamento das crianças. Mariana, agradeço a sua participação. Agradeço pelo convite. No Diário da Obrigada. Região. E eu gostaria que você começasse falando um pouco da trajetória do trabalho que você desenvolve, como você se formou, por que você decidiu se especializar nesse tema. Tá. Quando eu decidi me tornar mãe, né, eu entendi que ser mãe vai muito além do que a gente imagina, né? É uma dádiva de Deus, né, que te proporciona a conduzir uma criança, levando em consideração que são as próximas gerações. E para que lado eu estou conduzindo o meu filho? Eu não queria ser só mãe. Eu tinha a consciência, né, de que eu precisava conduzir o meu filho de uma forma preparatória, né, dele para o futuro. E eu percebi que se eu colocasse em xeque a minha educação, eu falharia em muitos pontos. É claro que os meus pais deram o máximo, né? Tudo aquilo que eles receberam, eles transferiram. Mas quando eu comecei a ter uma consciência maior sobre isso, eu percebi que eu precisava encerrar alguns ciclos. Eu não fui, né, não sofri nenhuma violência sexual, mas eu vim de uma educação tradicional violenta, né? Eu apanhei muito, aquele lugar que você não tinha espaço em expor sua opinião, em falar o que você sentia, e eu não queria replicar isso com meu filho. E o interessante é que se você me perguntar, Mariana, como foi teu primeiro contato com uma educação sexual, eu não vou saber te dizer, porque eu não me lembro. Eu lembro que eu rodando o Instagram, né, eu compartilhava muito, a minha maternidade era um diário, né, no Instagram. Então eu compartilhava muito acerca da minha maternidade, quantos desafios eu encontrava, né, ao longo do tempo. E eu comecei a fazer uma jornada hoje ela é minha mentora, a Leiliane Rocha, e ela fazia uma jornada de imersão com os pais. E aí eu me deparei com uma linkagem que ela faz entre o abuso sexual e a criança que apanha dos pais. E aí mexeu na minha ferida, porque eu fui uma criança que apanhei muito. E eu falei, cara, é isso. A gente acha que não tem nada a ver, né? A gente vem de uns pais autoritários, de uma educação autoritária, naquela questão de você não tem voz aqui, e por qualquer motivo você apanha, né? A gente não tá falando assim, de uma correçãozinha, não. Qualquer motivo apanha. E de uma época em que os pais também não eram condicionados a se desculparem, né? Exatamente. Não tem aquele lugar de filho, eu errei, eu falhei com você, vamos começar do zero. Sim. Sabe? E aí ela trouxe essa linkagem que existe entre o abuso sexual e essa criança que apanha muito dos pais. E o meu filho tinha em torno de 1 ano e 5 meses, ou até menos, e eu me deparei replicando todo aquele ciclo violento que foi praticado comigo. Sabe aquela questão que você fala, nunca mais, eu não vou replicar os mesmos atos que os meus pais? Eu me peguei fazendo. Porque é muito além do que eu me proponho fazer. Faz parte de mim, faz parte da minha personalidade, de quem eu sou. E aí eu me peguei fazendo as mesmas coisas. E eu falei, eu não posso replicar isso. Porque eu me coloco no lugar do filho e eu sei o quanto isso é doloroso pra mim, sabe? E aí quando eu me deparei com os números gritantes, né, de abusos sexuais, até mesmo disponibilizados pelo próprio governo brasileiro, eu fiquei chocada. Porque eu olhei para minha criança e eu imaginei ele sofrendo esse tipo de violência. E eu falei, isso não pode parar só em mim. Né? E eu já tinha, né, uma rede de mães que me acompanhavam ali, ainda que em números pequenos. Mas eu pensei, poxa, se uma criança, de uma certa forma, for protegida, para mim já valeu a pena. Né? Se chegou até mim esse conhecimento, não pode morrer aqui. E aí foi aonde eu fui me especializando, fui procurando entender, sabe? E aí, de primeiro momento, eu falei, eu vou fazer psicologia. Me coloquei no lugar de estudar de novo, mesmo com uma criança pequena. Mas eu falei, não, eu preciso ir mais pro trabalho de campo.
Sabe, eu preciso... Porque a psicóloga, os pais te procuram. Sim. Assistência social, não. Você vai até a criança. Você vai até o problema, entre aspas, né? Falei, não, então eu quero atuar no meio de campo. Né? Eu quero ter contato com essas crianças de perto. E aí foi onde eu comecei, né? Me capacitar. E quanto mais eu mergulhava, mais eu entendia que esse é um assunto que precisa urgentemente ser falado. E quebrar desse tabu de que criança não precisa saber sobre sexualidade infantil. E aí, eu, né, já fazem quase 3 anos que eu estudo sobre o assunto, né? Começo devagarinho, entendendo que eu preciso me capacitar. Como eu disse, eu não sofri nenhuma violência sexual, graças a Deus, mas eu tenho muitas feridas, então quando eu me deparo com algumas violências, né, aquilo mexe muito comigo. Então eu vou aos poucos, respeitando os meus limites também, né, reconhecendo o meu lugar de mãe, que eu preciso, além de cuidar de muitos, cuidar do meu, sabe? Então assim, eu falo que meu filho, ele é meu cobaia nas dinâmicas, nas brincadeiras, ele é meu termômetro, sabe? Então hoje nós estamos aí devagarinho, aos poucos, no meu Instagram eu falo muito a respeito disso, né, com algumas mães. E aos poucos as pessoas têm se despertado para esse assunto. E pessoas têm entendido quão importante é a prevenção. Né? Porque acho que é muito cultural, né? Da gente só remediar. Depois que o leite foi derramado, principalmente quando se trata de uma infância, pode ser que a criança faça lá um tratamento psicológico e algumas coisas são revertidas. Mas ficará para sempre uma marca ali. Você trouxe uma informação nova que é algo que a gente nunca relacionou, pelo menos não eu, numa cobertura de reportagens a respeito desse tema, que é esse link entre a violência e a tendência ao abuso sexual. Como que é isso? Eu vou te contar um relato, tá? Que a minha mentora disponibiliza pra gente em algumas aulas, porque ela faz o trabalho clínico, fazia, né? Ela atendia as crianças na clínica, porque ela é psicóloga também. E aí uma criança em torno de 5 a 6 anos, depois de várias terapias, né, onde ela ganhou um espaço de confiança com essa criança, ela disse o seguinte: tia, o meu pai e minha mãe me batem porque eu derrubo água no sofá. O que você acha que eles fariam comigo se eu contasse que o meu tio pega na minha parte íntima? Então, assim, aquele pai que é muito autoritário, né? Aqueles pais que são muito autoritários, muito violentos, que bate por qualquer motivo. A criança, ela se fecha, né? Eu falo por mim mesma, né? Por experiência. Eu tinha uma dor, que hoje eu sei que é uma anomalia, né? Mas eu escondi dos meus pais por muitos anos. Eu fui contar pra alguém com 21 anos de idade. E aí eu fui buscar ajuda médica. E hoje eu reconheço que eu tenho uma anomalia. Mas na época, por ter esse lugar, de não ter esse espaço de liberdade, de falar o que eu sinto, eu escondi por muitos anos uma dor. E aí, o que a criança pensa? Poxa, é o meu tio, é o meu avô. Será que eu não tô ficando doida? Eu tô falando isso porque eu passei por isso nessa questão dessa dor no meu braço. Entende? Agora você imagina uma violência sexual que muitas vezes é confundida com carinho. Porque é o que eu sempre falo, 82% dos casos vem de pessoas que têm um vínculo com a família, certo? Um vô, um tio, um primo, um amigo que frequenta a casa dos avós. E aí ele não vai vir com cara de mal, ele não vai vir espantando aquela criança. Ele vai cercando de alguma forma, né? Trazendo a criança para perto, com doces, com presentes, com brincadeiras legais. E aí, no momento em que ele percebe que os pais estão mais dispersos, é onde ele comete o abuso. E aquela criança, se ela não tiver uma orientação de sexualidade infantil, ela pode muito bem, claramente, confundir com carinho. E aí, se ela tem um pai, uma mãe que é autoritário demais, que é violento demais, ela vai pensar, né, com ela, por que eu vou mexer nisso? Eu vou apanhar, vou ficar de castigo. Os meus pais jamais vão acreditar em mim. Porque os abusadores, eles sabem, eu não sei se você viu uma reportagem, até foi nos Estados Unidos, um abusador mesmo, ele relatando como que ele escolhia suas vítimas. E aí ele deixou claro que ele reparava os pais. Ah, eu vi.
Então, se o pai tá atento, se Sim. o pai é autoritário demais, se o pai é permissivo demais. Então, primeiro ele fazia uma análise sobre os pais. Comportamental dos pais. Sim, para depois ir cativando aquela criança. Até porque, José, é importante a gente falar sobre isso também. A criança que apanha, a criança que tem pais autoritários, ela tem uma... Como que eu posso explicar? Ela vai ser mais carente, sabe? Ela vai ter um emocional mais abalado. Por quê? O lugar de segurança dela é os pais, de primeiro momento, né? E o pai e a mãe não atendendo essa expectativa emocional de uma criança, a tendência dela é se tornar alguém emocionalmente carente. Qualquer pessoa que vir, né, com brincadeiras, dar atenção àquela criança, porque a criança, ela é do corpo da criança, ela estar em busca de um lugar pertencente. Então, se os pais não disponibilizam esse lugar, ela vai, de alguma forma, tentar suprir. É o que acontece com os nossos adolescentes, né? Na época da puberdade. De alguma forma, eles vão tentar saciar aquilo que o corpo deles, né? O vínculo paterno e materno não disponibilizam, sabe? Então, essa questão do apanhar, do bater demais na criança, de ser autoritário demais, tem tudo a ver com o abuso sexual das crianças. A gente tem dois contextos bastante sensíveis que juntam essa fórmula que resulta no abuso sexual, né? Que é o que você mencionou. A abordagem teoricamente carinhosa do Sim. abusador, né? Se é que a gente pode utilizar esse termo. Sim. E, por outro lado, a dificuldade da criança, até pela sua prematuridade, de entender o que está acontecendo. Ela não sabe interpretar essa informação. Ela fica naquele lugar de o que aconteceu. Sim. O que é isso? Sim. Né? E justamente na dificuldade de encontrar uma abertura dos pais em compartilhar um sentimento de dúvida, de angústia, ela acaba guardando para ela. Sim. E mesmo, né, é o que a gente comenta, ainda que não há uma confissão da parte da criança, as consequências vêm. Né? E principalmente por guardar isso, as consequências se tornam ainda maiores. Porque existe, né, um estudo que fala, né, de confessar, da criança abrir e encontrar um lugar de eu acredito em você, porque é uma das ameaças que abusadores costumam fazer, tá? Seus pais não vão acreditar em você. Você acha que eles vão acreditar em você, que é uma criança, ou em mim, que sou um adulto? E a gente já vem dessa cultura de que a criança precisa obedecer um adulto a todo custo. E até onde isso é saudável? Sim. Você precisa obedecer os mais velhos. Eu concordo, precisa ter respeito, sim, com certeza. Mas até onde isso é legal? Sabe? Porque a gente não sabe com quem a gente está lidando. Sim. Até mesmo dentro de casa. Seguido também da ameaça, quando a criança já tem uma tomada de consciência de que aquilo que está acontecendo não está legal para ela. Sim, né? Sim. Muitas vezes, né, a criança, mesmo que ela não entenda, o corpo da criança não está preparado para aquele estímulo sexual. Então, ela vai sentir repulsa, ela vai sentir nojo, ela vai sentir um tipo de aversão. E aí é onde ela vai, muitas vezes, pedir para o abusador parar ou ela demonstrar alguma aversão. Tentar fugir dele, da convivência dele. Sim, exatamente. Né? E aí é onde entram as ameaças. Porque ele vai cercando de alguma forma. Porque o abusador tem todo um estudo que também estuda pessoas que levam a fazer isso, essa prática, que o prazer dele mesmo é que fica às escondidas. Ele não é legal. Ele tenta de tudo para aquela criança não contar. Porque estar debaixo dos panos, entre aspas, que é a diversão dele. Então, qualquer criança que demonstre contar, ele não tem vergonha dos pais. Ele não tem medo do que pode acontecer com ele. Entende? Até porque a nossa legislação é muito falha em questão disso. Então, mas o prazer dele é fazer com que a criança se sujeita, né, à gratificação sexual dele. Sim.
Por falar nessa questão de a criança começar a fugir, você acredita que toda criança abusada, ela dá sinais de alerta? E Sim, quais são esses sinais e como a gente pode identificar sim. que é preciso intervir? Isso é muito legal, porque o que acontece? Hoje, por conta, né, dessas deficiências intelectuais que tem sido muito falado, TDAH, TOD, TEA, as pessoas tudo denominam, rotulam a criança, o comportamento daquela criança. Então, se aquela criança tem muito movimento, ela tem TDAH. Se aquela criança é mais desobediente, ela tem TOD. Então, hoje a gente vê uma rotulação muito grande nas crianças devido aos comportamentos. Só que a gente não se atenta o que pode estar por trás daquele comportamento desafiador. Na grande maioria das vezes, assim, massacrante das vezes, a criança não vai chegar no pai e na mãe e vai contar de imediato. Ainda que ela possa ter uma educação sexual, lógico, isso vai ser muito mais facilitado para ela, porque ela vai ter entendimento do que está acontecendo, né? Ela vai perceber que ela tem um lugar de segurança para contar para os pais, que nada vai acontecer com ela, que ela vai ter, né, um acolhimento vindo dos pais. Mas essa criança, muitas vezes, ela vai se comportar de forma que nunca se comportou antes. Até porque, como eu disse, o corpo dela não está preparado para receber esse tipo de informação. A criança, ela não tem esse tato para entender o que não é sexualidade. Entende? Nessa parte mais de erotização. Então, a criança, na maioria das vezes, ela vai apresentar um comportamento desafiador. Ela vai começar a apresentar nojo de algumas coisas. Pode até ser de alimento, de comida. Sabe? Vai ter aversão à cortina. Se de repente ela foi abusada atrás da cortina. Ela vai ter aversão de ficar coberta, com a cabeça debaixo da coberta. Então, tem tudo a ver, né, com a forma que ela recebeu que ela sofreu esse abuso. Então, essa criança, ela vai apresentando, sim, alguns sinais. E aí, a gente tem os sinais mais leves, que são... A criança se retrai. Por quê? A gente fala que a criança tem tríade da dor. São 3 sentimentos: medo, culpa e vergonha. Aquela criança nunca vai ter a noção de que a culpa não foi dela. Ela sempre vai ter esse sentimento: a culpa é minha, eu deixei, eu acreditei, eu me deixei levar por causa de uma bala, de um chocolate. Então, a criança ela vai ter esse sentimento de culpa. Então, muitas vezes a criança ela se retrai. Então, aquela criança que era puro movimento, aquela criança que brincava muito, que sorria muito, que se divertia, ela começa a se retrair, né? Outra questão também que a gente percebe, que é muito, e é reconhecido muito pelos professores: masturbação. Então, assim, a criança é como se uma luz se acendesse no corpo daquela criança de forma erotizada precocemente. Então, aquela criança pode ser que tenha, né, esse estímulo para masturbação. Muitos professores relatam isso. Tanto é que muitos professores reconhecem que a criança foi abusada porque ela começa a se masturbar dentro da sala de aula. Então, a criança se retrai, muitas vezes ela começa a ser sexualizada demais, aquele sentimento de pudor vai embora, né, o sentimento de pudor começa a aflorar na criança a partir dos 6 anos, né, mas para crianças maiores o pudor vai embora. Então, ela mostra as partes íntimas em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Quer brincar com os amiguinhos também, de maneira sexualizada. Exatamente, que a gente chama de jogos sexuais quando é de criança para criança numa idade aproximada, né? Então, essas coisas começam a acontecer, né? E aí o que acontece? Muitos pais olham para aquela situação e existem 2 caminhos que geralmente os pais fazem: negligenciar. É uma fase, eu passei por isso. Vai passar. E não ir em busca do fato real daquilo. Ou, tá querendo chamar atenção. Sabe? Vou ignorar porque vai passar, é uma fase. E aí a gente perde o time de intervir e trazer, né, uma solução para que os efeitos, né, as consequências desse abuso possam ser diminuídos. Uhum.
Ô Mari, você falou a questão da mudança de comportamento, mas a gente também tem contextos em que a criança ela é abusada desde que ela nasceu, desde de bebê. Tem situações assim. Sim, infelizmente. Então, é um momento em que ela ainda está formando a sua personalidade. Sim. E aí, o pai, a mãe, o responsável não tem condições de discernir que houve uma mudança de comportamento. Sim. Então, também esses sinais podem ser perceptíveis, mesmo que não tenha havido uma ruptura de comportamento, mas a retração, a criança tímida, a criança calada, a criança com um transtorno opositor, também podem ser sinais. O que acontece? A criança, mesmo que ela não tenha esse pico, né, de comportamento, como você citou, vamos supor que essa criança está sendo abusada desde bebê, né? Então, ela cresce. Só que as consequências do abuso, ela começa a chegar. Então, você começa a perceber que aquela criança tem uma certa aversão com aquela pessoa. Coisa que ela não tem com nenhum outro adulto. Entende? O contrário também pode acontecer? A criança ter uma relação de muito afeto com o abusador? Também. Porque acho que esse é o maior desafio. Quando a criança ela começa a ter repulsa por uma pessoa, a gente acende um sinal de alerta. Fala, o que está acontecendo? Talvez a gente não vá relacionar ao abuso sexual, mas a gente imagina que aquela pessoa tá judiando da criança de alguma forma, não tá sendo legal com ela. Aquilo desperta um gatilho, assim, alguma coisa tá acontecendo. Mas e quando a criança tem muita relação de afeto com o seu abusador? Tem crianças que sentam no colo do seu abusador, um comportamento quase não sei, não vou classificar aqui, porque... Sim, um afeto maior, Exato. Né? Que desperta, né, Sim, acontece também, tá? Como eu falei, principalmente essas crianças que emocionalmente não são supridas pelos seus cuidadores, né? Então, algo nela é preenchido, algo nela é saciado. Então, ela pode, sim, demonstrar mais afeto com o abusador. São pequenos esses números, tá? São bem reduzidos, mas pode acontecer, sim. Principalmente quando se trata de uma criança menor, que não tem entendimento, não sabe como funciona o seu corpo, ela só sente, né? Então, assim, até foi bem interessante você abordar esse assunto, porque a gente precisa entender a criança como um todo. Ela é corpo, alma e espírito. Então, ainda que ela não concorde com aquilo que está acontecendo com ela, ainda que ela tenha, assim, um ponto de dúvida, isso aqui é saudável para mim, o corpo dela corresponde aos estímulos, entende? Então, aquela criança, ela vai sentir uma certa excitação. Ainda que ela não entenda, mas o seu corpo corresponde aos estímulos. Então, pode ser que mesmo ela tenha alguma coisa errada aqui, mas o corpo dela sente. Então, essa afetividade com o abusador pode sim acontecer. Mari, e aí vem o maior desafio dos pais, da escola, de todos aqueles que têm contato com a criança. Identifiquei que existe um indício de abuso sexual. A gente tem muita dificuldade, receio de como fazer essa abordagem na criança. Sim. Se você está apresentando para ela uma comunicação violenta de um crime que ela não tem noção, que ela desconhece, né? O medo também de você induzir a criança a uma resposta. Sim. Que acontece muito em contexto de investigação sobre o que está acontecendo, seja uma violência física, uma violência sexual, uma violência emocional. Porque se a criança ela tem pouco discernimento, você pode dizer assim, o tio está batendo em você? E ela fala sim, porque ela acha que é a resposta que o pai e a mãe estão esperando e não exatamente o que está acontecendo. Então, como fazer essa abordagem da criança para você ter uma resposta segura do que está acontecendo com ela? Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Desconfio de algo. Se você tem esse costume, né, de conversar com o seu filho, sua filha, de todos os assuntos, isso se torna mais fácil, né? Mas o interessante é, acolha essa criança em primeiro lugar, tá? Olha, segura na mão, né? Que isso traz corregulação para qualquer ser humano. Segura na mão, olha nos olhos, eu estou com você, você pode confiar em mim, nós estamos juntos, sabe? Nós somos uma família, somos uma equipe.
E aí, muito interessante. Lembra que eu falei pra você antes de começar que a neurocepção de estudo não é ficar, e o que mais aconteceu? E ele passou mais a mão aonde? Não, sabe? Tenta trazer pra criança uma tranquilidade da tua parte, né? E não entregar pra criança perguntas-chave. Por exemplo, onde você estava quando isso aconteceu? Aí, antes que a criança fale, você fala, no quarto, na sala. Porque a criança ela pode se confundir com episódios, Ser induzida, né? Principalmente se aconteceu mais de uma vez. Então a criança ela vai se confundir. Então não é a gente tem esse costume de não esperar a criança responder. Até porque a criança tem o tempo dela em responder, né? O pai e a mãe já vem, já tenta ajudar, já tenta intervir. É você ter tranquilidade, né? E onde aconteceu? Esperar a criança responder. Como aconteceu? Sabe, é fazer algumas perguntas chaves, mas ir levando em consideração a maturidade daquela criança, né, pautada pela idade. Se é uma criança que ela sempre foi mais apta em se abrir mesmo, porque existem crianças que são mais retraídas e tá tudo bem. É você dar o espaço para aquela criança relatar. Não ficar jogando perguntas, e até porque é uma coisa que a gente fala, principalmente quando se trata de profissionais que atuam com crianças. O seu dever é acolher aquela criança. Quem vai investigar é a polícia. É o Disque 100, é o conselho tutelar. Você não está numa posição de investigar nada. Então, o seu papel é o quê? Professor, acolha aquela criança. Olha, eu estou com você. Tá tudo bem. Nós vamos vencer isso juntos. O que houve? Você pode me contar? É claro, levar aquela criança para um lugar, né, seguro, tranquilo, afastado. E uma coisa muito interessante, quando se trata de escola, principalmente. A gente não, né? A gente já ouviu relatos de que a professora conta para a coordenadora, que conta para a diretora, que conta na Secretaria da Educação, que conta... Todas as vezes que essa criança ouve esse relato, porque assim, não é contar. Aquela pessoa, a diretora ou a coordenadora, chama a criança e começa a perguntar tudo de novo. Revitimizá-la. Todas as vezes. Então, assim, ó, enxuga. Eu sou professora, eu preciso contar... Centraliza, né? Exatamente. Quem que vai ajudar de fato essa criança? É a coordenação, porque vamos levar para o Disque 100. Ou para a delegacia, enfim. Então, é enxugar essas informações. Não ficar falando, revitimizando aquela criança. Porque nós... É engraçado que, provavelmente, você já se deparou com notícias assim. A gente fala, meu Deus, como assim? Agora você imagina a criança que não está preparada para receber isso. E ela passou por isso. Então, hoje a gente vê uma falha gigantesca, até mesmo em órgãos públicos que recebem essas crianças. Você percebe, assim, que há uma dúvida desses órgãos. No lugar deles acolherem essa criança, eles enchem a criança de perguntas, muitas vezes ofensivas, com duplo sentido, que aquela criança para e pensa, por que eu levei isso adiante? Era mais fácil eu aguentar o BO sozinha. Ô Mari, por ser um assunto muito sensível, e a gente como mãe, principalmente, sofre muito diante dessa possibilidade, diante de uma revelação da criança de que ela está sofrendo abuso, nós poderemos nos desequilibrar emocionalmente. Sim. E você entrar num desespero, numa situação de desespero emocional. E aí, ao invés de você ajudar a criança, você passa a ser uma pessoa que também precisa ser acolhida. Sim. Se a mãe identificar que eu não tenho condições de fazer essa abordagem com o meu filho, no entanto, o filho vê na mãe a principal acolhedora, a pessoa que pode protegê-lo nessa situação, como é que eu posso resolver esse impasse terceirizando essa função sem perder com o meu filho esse papel de acolhimento? Tá. Primeiro momento, né? A criança, ela não espera uma resposta imediata dos pais. Muitos pais se confundem porque acham que tem que dar uma resposta imediata para a criança. Não é assim. Então, a criança confessou. Você se desestabilizou emocionalmente.
se acolha. Porque pra gente fazer o nosso filho bem, a gente precisa estar bem. Mas aquela criança está esperando algo da gente, certo? Então a gente precisa ter em mente o quê? Nós somos adultos, nós somos os maduros daqui e nós precisamos nos corregular para trazer uma segurança para o meu filho. Então pega na mãozinha, olha, eu estou com você, mas mamãe não tem uma resposta para te dar agora. Você espera a mamãe se acalmar? É muito interessante os filhos reconhecerem que nós também somos seres humanos, que nós também erramos, falhamos e nós também temos sentimentos. Então não é mostrar para os filhos que nós somos mulheres maravilha, porque nós não somos. Então é de fato, acolheu a criança, acolhi, mas eu preciso ser acolhida. Se de repente você tem um pai, um parceiro ali que você possa transmitir nessa responsabilidade, passe. É melhor outra pessoa intervir do que você intervir de forma errada, tá? Então, passa para o pai ou até mesmo para um profissional, né? Vai em busca de um psicólogo capacitado para isso, tá? Mesmo que, Mariana, eu tenho uma estabilidade emocional. De qualquer forma, essa criança precisa ser direcionada para um profissional da área, psicólogo, terapeuta, tá? Mas não se colocar nesse lugar que eu preciso ser o herói da história. Não é sobre isso. Sabe? É você mostrar. Você pode demonstrar fraqueza pro seu filho, mas acolhendo ele também. E se acolhendo. Essa é uma notícia que choca a gente. Há um tempo atrás, o meu filho ele veio com uma informação que eu falei, meu Deus, como assim? Né, nesse aspecto de sexualidade. E aí eu falei... E ao mesmo tempo que eu queria encher ele de perguntas, eu falei, eu não posso fazer isso. Então eu fui respirando, olhava pro meu esposo assim, olhava pra ele e eu preciso ter calma. Acho que a primeira reação dos pais é encher a criança de perguntas. Sim. Justamente porque você quer entender o que tá acontecendo. Exatamente, mas eu fui sentindo meu filho. Ele é uma criança que fala abertamente, a gente tem um lugar... Né, um espaço que ele pode se expressar. Então, por mais que eu queria encher ele de perguntas, mas como, mas aonde, a professora viu, quem estava perto, quem não estava. Eu falei, eu preciso conduzir essa conversa de uma forma leve. E aí eu fui perguntando aos poucos, devagar, com a voz baixa, serena, por mais que por dentro eu tava assim, um turbilhão de pensamentos e sentimentos. E aí, por fim, né, foi um equívoco da parte dele, né? E se eu tivesse colocado palavras na boca dele? Exato. Porque pode acontecer. Sim. E aí eu iria arrumar um problema gigantesco, porque o que ele me relatou aconteceu na escola. E aí? Entende? Então a gente precisa estar nesse lugar de eu sou adulto. Mário, uma coisa muito interessante que você traz para essa entrevista é que você é mãe de um menino. Sim. A gente tende a pensar que as mães de meninas têm essa cautela maior e culturalmente, óbvio, as meninas são as mais vitimadas. Sim. E até por isso eu quero chamar atenção para a negligência que a sociedade tem com os meninos. Sim. Porque os meninos também são vítimas de abuso sexual, mas estão invisibilizados. Sim. Né? Até porque a gente vem dessa cultura de que o menino pode tudo, né? Eu me preocupo principalmente por ser mãe de menino, porque ele deve o respeito para um corpo de uma mulher. Então eu sempre falo para ele, Davi, as meninas são como princesas, nós precisamos tratar elas muito mais com respeito. Ainda que ele é menino, eu não quero levar para ele essa cultura de que homem pode todas as coisas, que ele é o macho alfa da situação. Então, a educação sexual traz justamente isso. Não é só sobre prevenção de abuso. É eu reconhecer os meus limites corporais, mas reconhecer os seus também. Né? Quando um coleguinha, principalmente se tratando de menina, falar, eu não quero que você faça isso com o meu corpo, você precisa respeitar. Então, eu trago isso muito até mesmo para nossa família. Às vezes eu falo, Davi, mãe, posso te dar um beijo? Se ele fala não, eu não forço. Entende? Porque se eu que sou mãe,
não respeito o limite corporal do meu filho, como que ele vai entender que outra pessoa precisa ter esse limite com ele? Entende? Então, isso eu instruo ao meu marido, aos meus pais, a outros avós do meu filho. Se o Davi disser não, a palavra, o não dele basta para você. E o engraçado foi que eu sempre oriento ele, né? Filho, se alguém vir tocar, né, no seu pênis, você vai fazer isso, 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 que são as 4 regrinhas de proteção que eu tenho no meu site, inclusive para download gratuito para os pais baixarem, tá? E aí, esses dias, a gente tava num local de família, e aí uma pessoa veio brincar com o pipi dele. Ele deu um chute na pessoa. Não toca na minha parte íntima. Sabe o que eu fiz? Nada. Só fiquei olhando. Por quê? Alguém ultrapassou o limite corporal dele. E essa é a sugestão que eu dou pra ele. Davi, se alguém vir tocar, pode ser quem for. Se alguém vir tocar na sua parte íntima, você pode chutar, pode gritar, pode sair correndo, pode chamar a mamãe. Só não aceita isso. Reaja, né? Faça alguma coisa, mas não aceite. Então, assim, era um parente, né, família, e ele fez isso. E aí eu não cheguei nele e falei, você tem que respeitar o fulano porque é parente. Não. Alguém, essa pessoa veio... Ou normalizar, né? Tá só brincando com você. Não, isso é só uma sério. brincadeira. Entende? Não, isso não é brincadeira. Sim. Tem tantas coisas que a gente pode brincar com Mas as isso crianças. acontece muito em contexto, né? De Principalmente reunião familiar. menino. Deixa eu ver o tamanho. Nossa, deixa eu ver. Como é que tá? Já tem pelinho e não sei o quê. Então, assim, a gente já vem dessa cultura. E eu, principalmente por ser mãe de menino, que eu me preocupo com isso. Porque o que acontece? Os meninos, eles podem não sofrer tanta violência sexual na infância. O número é bem reduzido, né? As meninas são mais vítimas. Em contrapartida, quando chega na adolescência, esse número aumenta um pouquinho. Não é equivalente aos das meninas, tá? Mas aumenta um pouquinho. E aí o que acontece? O menino se coloca nesse lugar de que eu sou macho. E se eu contar isso pra alguém, eles vão zoar da minha cara. Então, aquele menino, ele aguenta. Entende? Ele vai aguentando aquela pressão, aquela violência sexual. Porque ele não pode falar, ele é menino, ele é homem. Como assim? Entende? Então, eu já trago essa noção pro meu filho desde pequeno. Que o corpo dele precisa ser respeitado, independente de quem seja. Ou até hoje, ele tem 4 anos e 4 meses. Até hoje, todas as vezes que eu vou dar banho nele, eu peço licença. Porque ele ainda não tá na fase de se limpar sozinho. Então, a gente precisa higienizar as partes íntimas dele. Mas eu peço licença todas as vezes. Olha, com licença, a mamãe está limpando seu bumbum e seu pipi. Sempre. E assim, sou eu, meu marido, outras pessoas que dão banho nele, sabe? Então, é muito importante as mães de meninos também se conscientizarem que existe sim abuso com os meninos. E lá na adolescência, será muito mais difícil dele confessar. Sim. Bom, Marina, o trabalho que você realiza de palestra, de visitas às escolas, você leva também um material pedagógico para ensinar para as crianças quais são esses limites, né? Sim. Físicos, quais são os sinais de abuso, transmitindo essa informação de maneira bastante lúdica. Eu queria que você exemplificasse o conteúdo que você apresenta. Ó, aqui nós temos a luva da intimidade, certo? E eu apresento ela juntamente com uma música. Então, várias partes do meu corpo tem, cabeças, braços, pés e pernas também. Algumas delas ficam abaixo da minha barriguinha, que é a parte íntima da criança, que não pode ser tocada. E aí, é claro, nós temos uma rede de apoio, né? Que muitas vezes as mães, pais trabalham o dia todo. Quem pode tocar nas minhas partes íntimas? E aí, são a rede de apoio. Papai, titia, professora ou vovó. Então, a gente sempre traz de uma forma bem lúdica para as crianças quem pode, quem não pode. Teve um episódio muito engraçado. Eu fui levar o meu filho no pediatra. E aí, o pediatra, como consulta de rotina, pediu para ele se deitar na maca e pediu para baixar a cuequinha. E ele olhou para mim assim, com um olho desse tamanho, tipo... Mamãe, o que ele vai fazer na minha parte íntima? E eu cheguei perto dele e falei, meu filho, o doutor só está te examinando. E o doutor vai pegar no seu pênis, mas a mamãe está aqui. Está tudo bem.
Então, ele já tem essa consciência. Porque ele o doutor não estava aqui na rede de apoio. Sim. Sabe? Então, a criança, ela começa a se despertar para isso. Não, peraí. Não são pessoas que faz parte da minha rede de apoio. Não são pessoas que estão cuidando de mim. E dessa música que eu apresento junto com a Luva, ela fala, né? Quando pode tocar? Para lavar ou passar um remedinho. Fora isso, ninguém pode tocar na sua intimidade. E aí eu apresento também as questões das emoções. Porque as emoções das crianças não podem ser negligenciadas. A gente vem daquela cultura de que homem não chora. Pra que está chorando? Se já é mocinho, já é mocinha. Entende? Por que está chorando? Mas a emoção das crianças é um grande sinalizador. A gente não relaciona, né? Mas a repulsa, lembra que eu te falei? A criança pode começar a apresentar certa repulsa ou nojo por determinada coisa, alimento, objeto que não tinha antes. E aí você vai negligenciar a emoção da tua criança. Então, sempre que eu vou falar sobre as emoções, eu falo para as crianças, todas as emoções são importantes e elas precisam ser sentidas. Mariana, a criança pode ser birrenta, pode... Não. Então, a gente ensina a técnica da flor e da vela, não sei se você já viu, para trazer corregulação para a criança. Então, cheira a flor e assopra a vela. Uma técnica de respiração para trazer corregulação para a criança. Então, ai, Mariana, eu tô chorando, tô triste, chateado. E o engraçado é que muitas vezes a gente já percebe um abuso aqui. Na brincadeira das emoções. Tem uma dinâmica que eu faço para a criança escrever na bexiga algumas emoções que ela sentiu ao longo da semana. E algumas crianças escrevem palavra-chave. Por exemplo, constrangimento, vergonha, culpa. Mas espera aí. Entende? Então, é nessas brincadeiras, nessas dinâmicas extremamente lúdicas, que não vai tirar a inocência do teu filho, não vai pôr sobre ele algo que não condiz com a maturidade cerebral dele. Todas essas dinâmicas são pautadas no neurodesenvolvimento, né, classificadas por faixa etária de idade, né. Também não adianta eu apresentar uma coisa para uma criança que ela não vai ter noção nem do que é braço e perna. Exato. Né? Modo de dizer, assim. Mas é nessas dinâmicas que muitas vezes a gente já fica com ponto de interrogação. Por isso que é interessante a capacitação de profissionais. Porque ainda que eu vá uma vez ao mês, por exemplo, em uma escola, a apresentar essas dinâmicas, não sou eu que estou lá todos os dias com aquela criança. Geralmente, aquela criança não vai ver em mim, de imediato, um lugar de segurança para se abrir. Vai ver na professora. Entende? Então, o interessante da capacitação desses profissionais é que eles estão ali atuando com aquelas crianças todos os dias. E demora cerca de 1 ano para ela mudar de turma. Então, é 1 ano aquela professora acompanhando. Então, todo comportamento diferente, toda a apresentação de coisas que a criança não apresentava antes e agora apresenta, é a professora que vai identificar muitas vezes. Por isso que a gente vê muito relato em escola. Sim. Porque a professora cria um vínculo com aquela criança e a professora começa a conhecer como aquela criança é. E às vezes a criança passa mais tempo na escola também do exatamente, que em casa. Exatamente. Então, assim, a professora tendo essa capacitação, tendo essa noção de como abordar esse tipo de assunto com as crianças é de extrema importância. Então, assim, eu amo lidar com as crianças. Amo estar palestrando para as crianças, brincando, contando histórias e tudo mais. Mas o meu trabalho se torna ainda mais eficaz se eu lidar diretamente com professores ou pessoas que atuam com a criança. Porque, como eu disse, eu não estou ali dia a dia, mas professores estão, terapeutas estão, psicólogos estão, pelo menos uma vez na semana. E aí o legal, assim, né, quando funciona, é os pais darem continuidade a esse trabalho em casa. Porque uma das formas da criança ter aprendizado é o quê? Forma de repetição. Então, não sou eu uma vez no mês ou uma vez na vida. Lógico, ela vai guardar isso, ela vai memorizar, ela vai lembrar, porque a gente canta música, geralmente a música, ela fixa ainda mais, né, no cérebro da criança. Mas os pais atuando ali todos os dias em pequenas porções, assim como eu já citei, na hora do banho,
na hora de troca de fralda, com licença. Explicar para a criança o porquê que ela está ficando sem fralda, sem a sua roupa íntima. Então, numa dose diária, pouquinho em pouquinho, os pais vão construindo esse lugar de que o meu corpo precisa ser respeitado. Não é qualquer pessoa que pode invadir aqui, sabe? Até mesmo os meus pais pedem licença para tocar em mim. Como que alguém vem, toca, invade? É o que eu costumo dizer. A educação sexual não vai deixar o teu filho imune. Não é uma vacina que você vem, aplica e tá imune. Infelizmente, não é assim. Mas existem níveis de consequências de abuso. Então, aquela criança foi abusada uma vez, aquela criança foi abusada por anos, aquela criança foi abusada por um tio, foi abusada por um estranho. Por mais de um familiar, às vezes. Exatamente. Então, existem níveis de consequências do abuso. Então, se aquela criança tem orientação do que é sexualidade e do limite que o corpo dela precisa ter, essas consequências mediante um abuso que ela possa sofrer é muito reduzido. E através de terapia, né, a gente consegue, é lógico, não vai apagar, não vai deletar, até porque o sistema nervoso capta esse trauma. Mas algumas coisas ainda são reversíveis. É totalmente diferente de meu filho foi abusado durante anos e me contou na fase adulta ou na fase da adolescência, depois de anos. E já passou, já foi, não tem como eu correr atrás. Ou meu filho foi abusado uma vez porque ele recebeu orientação e veio e me contou. E aí a gente foi atrás de uma terapeuta, de uma psicóloga, para tentar reduzir esses danos. Então, existe sim maneiras de ter menos impacto na vida daquela criança. Certo. Bom, Mari, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma última mensagem a quem está assistindo, seja pai, mãe, professor, de que forma que eles podem continuar se atualizando sobre esse tema, porque acredito que é um tema em construção, Sim. com novas técnicas, com novas abordagens, e o que ele pode fazer diante de uma situação em que ele tem que ter esse papel de proteção com a criança. Tá. Só para que fique claro, que é sexualidade? Sexualidade é a energia do nosso corpo. Então, o que você sente quando você vai no shopping e compra um sapato novo? Você sente alegria. Teu corpo é inundado de um hormônio que te traz alegria. Quando você está se alimentando de uma comida, né, experiência gastronômica, é maravilhoso estar ali se alimentando de algo novo ou de uma comida que você ama. Tudo isso é o movimento da nossa sexualidade. E ao contrário do que os pais pensam, falar sobre a parte íntima dos nossos filhos não vai tirar a ingenuidade dele. Não vai preparar ele para uma vida de relação sexual. É muito longe disso. Porém, se os pais não tiverem essa noção e não trazer esses ensinamentos o quanto antes para as crianças, essas crianças serão bombardeadas, como nós temos visto, por mídias, né, por redes sociais, que ao contrário dos pais, não vem de uma forma agressiva, vem de uma forma totalmente sutil, que passa muitas vezes desapercebido, implementando essa erotização na vida das crianças. Então, uma vez que o corpo da tua criança é erotizado de uma forma, ele nunca mais vai ser o mesmo. Então, não é falar sobre sexualidade infantil que vai trazer erotização para o meu filho de forma precoce. Mas a minha negligência como mãe, como um lugar de segurança, não abordar esse tipo de ensinamento para o meu filho, pode sim escancarar, não vou falar nem abrir, mas escancarar uma porta para que a sexualidade, a erotização entre, a pornografia entre, os jogos sexuais, que quando são entre crianças, o abuso sexual entra. Entende? Então, o não falar sobre a sexualidade nos acarreta muitos danos. E quem perde? São as crianças. Hoje a gente vê as crianças sendo erotizadas demais. E de todos os lados. É através de uma dança, é através de um aplicativo, é através de uma música. Então, peraí. A gente vê uma inversão de valores.
Eu não posso falar da parte íntima do meu filho, mas o meu filho tem livre acesso com uma rede social que o que mais passa é dança erotizada. Peraí. Você vê a inversão de valores que há? E aí quem perde com tudo isso? São as nossas crianças. Então hoje a gente vê um número gritante de crianças que acessam pornografia. E muitas vezes os pais nem se dão conta. Não falam sobre sexualidade, mas enquanto os pais não estão vendo, a criança está assistindo pornografia no YouTube. E aí? Entende? Então, para que fique bem claro para os pais, sexualidade infantil não tem nada a ver com relação sexual. Não tem nada a ver de falar só de parte íntima. Existe uma série de fatores. A personalidade da criança é um dos ramos da sexualidade. Então, existem vários ramos que a sexualidade infantil nos traz. E falar sobre ela traz muito mais benefício do que malefício. E aí vai da consciência de cada pai. É o que eu sempre costumo dizer. Eu não esperei levar o Davi em uma instituição quando ele me perguntou sobre uma religião. Eu não esperei. Desde que ele é bebezinho, eu já levo ele, porque é algo que eu acredito. Eu não esperei ele me perguntar a respeito de português, matemática, formas geométricas para matricular ele em uma escola. Então, por que eu tenho que esperar a criança despertar curiosidade sobre sexualidade para eu trazer esse ensinamento? Porque na maioria das vezes que a tua criança já vem te perguntar sobre o assunto, é porque ela já sabe sobre algo. Teve acesso ao assunto. E aí, ela vai vir te perguntar justamente para saber o que você vai dizer a ela. Será que meu pai e minha mãe vai contar a verdade? E aí, eu aprendi diferente lá na escola com os meus amigos. Entende? Então, quanto mais tardio ser essa educação, mais prejuízos ou mais escancarado fica a porta para a erotização das crianças. Muito bem. Eu falei com Mariana Mello, educadora infantil especializada em educação sexual, educação emocional e prevenção ao abuso sexual. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Obrigada, Mariana. Josi. Até breve. Até.